Olá, meu nome é Isabel de Oliveira, eu sou cirurgiã dentista, mestre e doutoranda em odontologia pela Universidade Federal do Maranhão. Nessa videoaula, nós vamos abordar a hemorragia, que consiste em um extravasamento abundante e anormal de sangue devido à lesão vascular acidental ou cirúrgica, não havendo coagulação ou hemostasia natural. A etiologia pode estar associada a condições sistêmicas ou medicamentosas, portanto, o dentista deve sempre realizar a anamnese do paciente a fim de identificar condições sistêmicas e uso de medicamentos que possam estar associados ao sangramento. Além disso, episódios anteriores e duração do tempo de sangramento. Nessa videoaula, você irá entender as urgências hemorrágicas pós-operatórias, reconhecendo os fatores que interferem na coagulação sanguínea e as estratégias de controle do sangramento. Vamos começar? Episódios de sangramento são comuns após a realização de procedimentos odontológicos cruentos, como extrações dentárias e raspagem periodontal. Hemorragias podem colocar em risco a vida do paciente, portanto, a hemostasia local e a contenção do sangramento devem ser priorizadas nessas situações. A etiologia do sangramento pode ser multifatorial devido a alguma discrasia sanguínea congênita ou adquirida, uso de medicamentos que interferem na coagulação ou na agregação plaquetária, falha na técnica cirúrgica, falta de orientação pós-operatória ou falha de seguimento das orientações por parte do paciente. A boa prática odontológica faz referência à realização inicial de uma boa anamnese, contendo a queixa principal do paciente, história médica, patologias principais e secundárias, alergias e medicamentos em uso. Esse passo inicial é fundamental para a avaliação do risco de sangramento, pois saberemos com precisão se o paciente é portador de alguma doença ou se faz uso de algum medicamento que altere o processo de hemostasia. Além disso, conhecer a anatomia da face e as principais estruturas anatômicas, onde há artérias e veias faciais, é primordial para evitar lesões durante os cursos cirúrgicos. Algumas abordagens são sugeridas para o manejo dos pacientes, incluindo a suspensão do anticoagulante oral, agregante plaquetário durante vários dias, substituição de anticoagulantes orais pela heparina antes do tratamento dentário, redução da terapia anticoagulante e manutenção da anticoagulação oral. Contudo, a mudança do tratamento medicamentoso para a realização de procedimentos odontológicos pode ocasionar aumento do risco de fenômenos tromboembólicos, assim como o aumento do custo do tratamento farmacológico e da necessidade de internação para controle da anticoagulação do paciente. Desse modo, abordagens específicas devem ser empregadas, assim como medidas físicas locais para controle do sangramento. O profissional deve estar sempre atento à história de sangramento oral prévio e hematomas ou petequias em pele e mucosas, que podem ser sinais clínicos do aumento da anticoagulação. Também faz-se importante o tratamento odontológico de rotina nesses pacientes, visando a diminuição da inflamação dos tecidos periodontais e a remoção de focos infecciosos. A hemostasia é um processo fisiológico que tem como objetivo manter o sangue em estado fluido dentro dos vasos sanguíneos sem que ocorra hemorragia ou trombose. Existem alguns fatores responsáveis pela coagulação do sangue, incluindo a parede endotelial, as plaquetas, as proteínas da cascata de coagulação e o processo de fibrinólise. Assim, toda vez que um vaso sanguíneo sofre lesão ou ruptura, a hemostasia é mantida por meio de vários mecanismos distintos, que incluem espasmo vascular, formação de tampão plaquetário, coagulação sanguínea e crescimento eventual de tecido fibroso no coágulo sanguíneo para obturar o orifício do vaso de forma permanente. A hemostasia é dividida em duas fases, celular e plasmática. A fase celular é de responsabilidade da ação de plaquetas, enquanto a fase plasmática é dependente da cascata de coagulação sanguínea. Essas fases são separadas apenas didaticamente, pois ocorrem simultaneamente. Existem medicamentos que alteram o processo de coagulação sanguínea. Alguns desses medicamentos podem ser vistos na tabela 1. Entretanto, é importante mencionar que a interrupção de medicamentos anticoagulantes e antiagregantes plaquetários pode levar ao risco de eventos tromboembólicos, aumentando assim o risco de morbidade e mortalidade. Doenças sistêmicas também podem aumentar o risco de sangramento devido à anormalidade nas plaquetas ou por coagulopatias congênitas e adquiridas. Algumas patologias sistêmicas que ocasionam plaquetopenia ou diminuição do número de plaquetas são as anemias, cirrose hepática, etilismo, leucemia, lúpus sistêmico e síndrome da imunodeficiência adquirida.
Patologias sistêmicas que ocasionam diminuição da função das plaquetas são anemia megaloblástica, insuficiência renal, síndrome urêmica, doença de von Willebrand e síndrome de Bernard-Saulier, entre outras síndromes. Além de diversas patologias sistêmicas que ocasionam alteração na coagulação, como as hemofilias, cirrose hepática, deficiência de vitamina K e etilismo. Geralmente o paciente sabe que é portador de algumas dessas patologias e costuma relatar na anamnese. Sangramentos durante e após procedimentos odontológicos podem ser o primeiro sinal de alguma discrasia sanguínea, sendo o dentista o primeiro profissional a suspeitar de alguma patologia hematológica. Exames laboratoriais de rotina norteiam o cirurgião dentista em busca de alguma alteração sistêmica ou ocasionada pelo uso de fármacos que irão aumentar o risco de sangramento. Sempre devem ser solicitados no pré-operatório de procedimentos odontológicos cruentos e novamente solicitados quando o paciente retorna ao serviço de urgência com algum sangramento importante. Fazem parte desses exames hemograma completo com contagem de plaquetas e coagulograma completo, tempo de tromboplastina parcialmente ativado e tempo de trombina. Esses exames são importantes porque nos mostram os principais componentes do sangue, série vermelha, série branca, plaquetas e também a coagulação sanguínea. As hemorragias que surgem nas primeiras horas após o procedimento são denominadas primárias. As secundárias são aquelas que ocorrem em geral após 12 horas seguintes à extração. Em todos os casos, deve-se ir direto ao essencial, deter o sangramento o mais rápido possível com os meios necessários. É fundamental avaliar a causa do sangramento através da revisão da anamnese, checagem de medicamentos em uso e se foram realizados os cuidados pós-operatórios. Posteriormente, deve ser analisado o risco e a vulnerabilidade do paciente em relação ao sangramento bucal. Pacientes que apresentam sangramento após extração dentária necessitam de atendimento prioritário para a contenção do sangramento. O uso de meios hemostáticos locais é importante para o controle do sangramento. Compressão com gaze, anestésicos locais com vasoconstritores, sutura, esponja de colágeno, celulose oxidada, cera para osso, ácido tranexâmico e selante de fibrina. Para o tratamento dos casos de sangramento após extração dentária, a área deve ser novamente abordada e devem ser realizados os seguintes passos: identificar o local do sangramento, verificar qual a causa do sangramento, anestesiar o local com anestésico com vasoconstritor, retirar a sutura, curetar o alvéolo e irrigar com soro fisiológico 0,9%, controlar o sangramento comprimindo gaze no local, inserir gaze no alvéolo e mantê-la por 5 minutos, inserir no alvéolo esponja de colágeno ou ácido tranexâmico macerado e manipulado com soro fisiológico a 0,9%, suturar com fio não reabsorvível, checar os hábitos e traumas, reforçar os cuidados pós-operatórios e prescrever medicação para dor pós-operatória. A dor após o procedimento odontológico faz com que ocorra aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, aumentando o risco de sangramento no pós-operatório. Por isso, o paciente deve ser sempre medicado com analgésicos para controle de dor. As orientações pós-operatórias devem ser dadas verbalmente por escrito ao paciente, pois as hemorragias após procedimentos odontológicos podem ocorrer devido à não realização das mesmas. As orientações pós-operatórias são: dieta pastosa morno-fria por 24 horas, repouso absoluto, compressa de gelo na face de 6 em 6 horas por 15 minutos, não bochechar ou cuspir por 24 horas, comprimir gases sobre a área de sutura em caso de sangramento e não fumar. Os eventos hemorrágicos podem ser controlados com o uso de métodos hemostáticos locais, como sutura por primeira intenção, compressão com gaze, esponja de fibrina e curativo compressivo com ácido tranexâmico local. Causas locais também podem estar relacionadas a maior frequência de sangramento pós-operatório, como doença periodontal e grau de inflamação da mucosa oral. E é importante lembrar que o grau de entendimento sobre as orientações pós-operatórias pode variar de paciente para paciente, portanto, é importante passar as mesmas orientações também para o acompanhante. Nessa videoaula, abordamos conceitos fundamentais para o manejo da hemorragia em procedimentos odontológicos de rotina.
É importante enfatizar a importância da anamnese e que, em caso de urgências hemorrágicas, a prioridade durante o atendimento é sempre a contenção do sangramento. Até a próxima!